Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática é a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhe direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje ao meditarmos essa palavra de Deus, nós vemos que Jesus faz uma crítica muito severa para aqueles que apenas louvam a Deus com a boca, mas o seu coração é duro. Louvam a Deus com as palavras, mas as suas atitudes não condizem com as palavras que eles proferem. E é isso que Jesus nos fala no dia de hoje. Para entrarmos no reino dos céus, para vivenciarmos essa graça de Deus, não basta apenas falarmos. As nossas atitudes que põe em prática, ao pormos em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus, o Pai que estás nos céus. Essa é o princípio básico para nós contemplarmos a face de Deus, o reino que Ele nos preparou. Porque caso contrário, Jesus nos falará, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, jamais vos conheci. É assim, meus irmãos, nós devemos ter em Jesus, ter em Deus a prática das suas palavras, sermos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós vivenciaremos a graça de Deus. E Jesus compara ainda aquele homem prudente que escuta as palavras de Deus, coloca em seu coração e as põe em prática, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, mas a casa estava de pé sobre a rocha. E a rocha quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que escuta a palavra de Deus, mas não as põe em prática, é como o homem que construiu a casa na areia. Veio o tempo, a tempestade, os ventos e derrubou a casa, porque ela estava alicerçada na areia. E a areia se moveu e a casa caiu. Meus irmãos, a rocha é Jesus. Durante essa nossa vida, estada nesse mundo, muitos ventos, muitas tempestades, muitos terremotos, iremos passar a cada dia de nossa vida. Como suportaremos? Se nós estivermos a nossa vida fincada sobre a rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa semana mesmo conversando com um irmão que está passando por uma dificuldade grande, já na meia-idade para a velhice, e falei justamente isso, meu irmão. Falei dessa graça de Deus, de ele sofrer as demoras de Deus, sofrer os desígnios de Deus, passar por essas tempestades. E ele me questionava, mas as pessoas que vivem no mundo, não vivem na igreja, não participam das coisas de Deus, as pessoas têm uma vida boa, não sofrem. Mas na hora que vier a dor e o sofrimento, essas pessoas não terão o alicerce da rocha de Deus e a casa deles ruirá, cairá o desespero sobre cada um deles. Portanto, meu irmão, portanto, meus irmãos, que nós soframos, possamos passar pelos sofrimentos com força, com fé, porque nós temos nossa vida alicerçada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia da nossa vida nós possamos caminhar pondo em prática aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nos esforcemos para passar pela porta estreita. Jesus mesmo fala no Evangelho dessa semana que poucas pessoas passarão por essa porta. E assim são poucas pessoas que constroem a casa sobre a rocha. Que nós sejamos estabelecidos sobre a rocha de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.